Deus, aleluia, seja louvado Senhor, seja louvado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja louvada a palavra do Senhor. Tema dessa pregação: como saberemos como foi construída, como foi restaurada, como foi edificada a primeira igreja primitiva. Se você quer estar lá no seu YouTube, no seu computador, procurar os traços da primeira igreja primitiva do século I, desde a era dos apóstolos, você vai chegar o contexto que a igreja era católica, apostólica, romana, porque os caras edificaram a igreja que Cristo fundou com sangue. Pedro foi pregado de ponta cabeça, João Batista foi decapitado, o apóstolo Paulo foi decapitado. Muitos cristãos foram queimados, jogados na fornalha de fogo e etc. Para você ter essa Bíblia, para você conhecer a primeira igreja primitiva, que foi edificada sob Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, que é o corpo místico. Foi constituído, foi estabelecido um corpo, a cabeça, que Cristo é a cabeça. Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça, nós façamos parte desse corpo, membro da cabeça. Se a gente se apartar da cabeça, vamos ser um corpo amputado. E essa cabeça está ligada com o céu, com o celestial. O que ligar, Pedro, aqui será ligado lá. O que desligar lá será desligado. Uma comunhão celestial junto com Cristo lá na glória. Para a gente identificar, para a gente ter certeza, um texto muito conhecido, um texto muito distorcido por esses teólogos, para esses caras que não vê com a visão da fé, que renegra essa profecia, que não foi homens e nem a carne que revelou a Pedro, mas Deus Pai. Olha que interessante. Simão Pedro, Mateus 16, ou Marcos 8, 27, 33, ou Lucas 9, 18, 22, aí você vai ter o mesmo texto. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre ti, Pedro, edificarei uma só igreja, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Romanos 10, que como pregarão se não foram enviados? Um que foram enviados, um que foram confiados, em Mateus 10 ali, que ele escolheu os 12. E João 20, 21, assim como o Pai me enviou, enviou vocês. Em Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha que interessante. Essa igreja foi edificada com a fé dos apóstolos, mas só com um único fundador, sobrenatural, Jesus Cristo. Não foi Martinho Lutero, não foi Calvino, não foi esses hereges que se apartaram da unidade, que se apartaram do corpo, que se apartaram da cabeça, Colossenses 1,18. Para fundar uma igreja fundada por homens. Tendo outra fé, tendo outro evangelho. Vamos ler Gálatas 1 ali, 8 em diante, vai dizer: não há dois evangelhos, há um só evangelho. Deus constituiu, Cristo constituiu primeiramente na sua igreja, que ele fundou, que foi edificado com a fé dos apóstolos. 12, 21. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, o terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Aqui você vai catar em Coríntios 12, 12, você vai ver, ó, porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, foram um só corpo, assim também é Cristo. Deus constituiu primeiramente Cristo, né? Deus Pai, Deus Filho, constituiu primeiramente os apóstolos, para ter uma unidade no mesmo corpo, sincronizado com a cabeça. Colossenses 1,18, que sujeitou todas as coisas a seus pés, em Efésios 1,22, para ter, ligar e desligar. Deu pastoreio para Pedro, João 21, do 15 ao 17. E a igreja foi constituída, foi instalada com sangue, deixou os bispos pastorear. Em Atos dos Apóstolos 20, 28. Romanos também está em esse mesmo texto. É só Romanos 12, 5. É uma só unidade, meu irmão.
Pois como um só corpo, temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem de diferentes funções. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós em membro um do outro. Não tem onde correr, meu irmão. É só um membro, é só uma igreja, é só uma cabeça. E Efésios 4, olha o que vai dizer aqui, ó. Efésios 4, 5, olha que interessante. Sede um só corpo, um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação. A vossa vocação é uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Romanos 1,8, que foi proclamado uma só fé. Sincronizado com a cabeça. Efésios 3, 15. Aos quais deve a sua existência a todos, a família no céu e na terra. Tem unidade com o céu e a terra. O celestial e esse único corpo. Só 1,22, sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 4, 11, ó. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores. Só. Agora vamos catar aqui. Cristo fundou só um único corpo, uma única igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. O que ligar aqui vai ser ligado lá no céu, na glória. O que desligar lá na glória, no céu, vai ser desligado aqui. A única igreja que tem ligação é a primeira igreja primitiva. Se você catar o livro histórico, você vai ver qual foi a primeira igreja que sobreviveu mais de 2000 séculos. E as portas do inferno nunca irá prevalecer. As portas do inferno vai tentar pelejar, vai tentar prevalecer, levantando esses hereges, Martinho Lutero, João Calvino, tantos outros lá dos séculos primitivos, desde do primeiro século até o século XVI. Do século XVI até 2019, 500 anos, temos a Reforma Protestante, que se tornou vários corpos, se afastando no único membro central, que é a cabeça. Colossenses 1,18 e Efésios 1,22, que está sujeito a todas as coisas a seus pés. Em Romanos 12,12, o apóstolo Paulo já dá uma base. Nós somos membros um do outro, membro da cabeça. Se a gente se apartamos da igreja, que é a cabeça Cristo, a gente se apartamos é um corpo amputado. É um corpo sem liderança. E mesmo assim, Cristo deu uma liderança só para um pastoreio. A Pedro, não tem como correr, meu irmão. A Bíblia já mostra. João 21, do 15 ao 17, ele mostra o pastoreio. Quando Judas morre, aliado dos apóstolos 1, ali, para ser o sucessor de Judas, teve um conselho de 120 pessoas, com o pastoreio de quem? De Pedro e os 11 apóstolos. A igreja católica, a igreja primitiva, que eu acredito, que eu já estudei no livro histórica mesmo, desde o primeiro século, que os mártires deram a sua vida. É essa igreja que eu tenho fé. É essa igreja que eu creio. Um só fé, um só batismo, um só pastoreio, um só Senhor, uma só cabeça, uma só unidade, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 1,10. Devemos estar todos em unidade, Filipenses 2,2. Quem não é da cabeça, quem não é da cabeça do corpo, se revoltou, não foi enviado. Romanos 10,15. Como pregarão se não foram enviados? O único que foram enviados, o único que foram confiados, o único que escreveu, o único que guardou, o único que compilou, o único que guardou os pergaminhos, que escreveu, foi os apóstolos, mártires. E a igreja guardou essa Bíblia mais de 2 séculos para você colocar debaixo do braço e fundar qualquer baboseira, qualquer imundícia e falar: aqui eu faço parte da cabeça de Cristo, aqui eu ligo e desligo. Mentira, meu irmão. É um engano, meu irmão, é um engano. A Bíblia mostra para nós uma igreja, a Bíblia mostra um pastoreio, a Bíblia mostra uma sucessão, a Bíblia mostra uma liturgia, a Bíblia mostra uma só fé, a Bíblia mostra um só batismo, a Bíblia mostra os mártires e etc. Glória a Deus, aleluia, seja louvado o Senhor, santo, 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 que nós possamos acreditar nessa primeira igreja primitiva da era apostólica, a escola dos apóstolos, para a gente não fazer essa cagada, essa baboseira, essa imundícia que a gente vê. Hoje ninguém quer saber de Deus. Se você catar a história, a filosofia, a teologia,
verdadeira, você vai chegar a um contexto que a primeira igreja, a primitiva, é a igreja católica, apostólica romana. Católica porque se tornou universal. Por isso que tem esse termo católico. Glória a Deus, aleluia.